Olá, você está no Adcast, o seu podcast sobre meios de pagamento, tecnologia e inovação. Por aqui todos são bem-vindos. Eu sou o Luiz Evangelista e estou aqui para apresentar mais um episódio com o Pedro Lipkin. Fala, Luiz. Um oi também a todos os nossos ouvintes. Vocês sabem que o nosso podcast sempre traz a melhor informação para vocês ficarem ligados neste segmento que está sempre em movimento e crescendo exponencialmente. Claro que não poderia faltar a gente falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados é um dos assuntos que mais movimentam as agendas regulatórias e que interessa não só as Big Techs, mas todo o mercado das pequenas e grandes empresas. A nova legislação, que está em vigor no Brasil desde o ano passado, a partir de agosto irá começar a punir as empresas que não procederem em conformidade com a lei. A inovação tecnológica e a digitalização da maioria das atividades proporciona uma riqueza de dados muito grande e também faz com que tudo seja rastreável. Mas qual é o limite ético e legal para tudo isso? Para isso surge a LGPD. E para termos uma precisão legal sobre a lei e também dar a vocês, ouvintes, informações práticas para que suas empresas, negócios e projetos estejam dentro da LGPD, nós recebemos em nosso podcast o advogado especializado em cyberlaw e direito dos negócios digitais. João Pedro Ferraz Teixeira é sócio do escritório Cotes Advogados. Seja muito bem-vindo, João Pedro. Olá, Luiz, olá, Pedro, olá, ouvintes, muito obrigado por este convite aí da ADIC. É um enorme prazer poder falar um pouco sobre Lei Geral de Proteção de Dados, meios de pagamento, são temas aí muito quentes neste ano e para os próximos anos, então é um prazer poder compartilhar o conhecimento, levar informação para os nossos ouvintes. Muito bem-vindo, João. E para a gente começar, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados e por que todas as pessoas precisam conhecê-la, né? É uma coisa muito nova, um tema que vai tomar a vida de todas as pessoas, né? Todos os brasileiros. Mas o que é a LGPD e por que a gente precisa estar atento? Bom, Pedro, muito boa pergunta, uma pergunta essencial, e a gente já pode começar pelo próprio nome da lei, né? A lei é famosa pelo seu acrônimo LGPD, mas, na verdade, o mais correto seria LGPDP. Afinal, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem como grande missão, como grande objetivo, regular o tratamento de dados pessoais. Por isso, esse P no fim do acrônimo seria mais adequado. Afinal, estamos falando de uma Lei Geral de Proteção de Dados pessoais, uma lei que vai falar de como as empresas, os entes públicos e aqueles que utilizam informações sobre as pessoas físicas podem e devem tratar as informações sobre essas pessoas. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que uma lei que regula o tratamento de dados pessoais. Ela vai trazer as hipóteses em que a gente pode utilizar um dado pessoal na nossa atividade, como a gente pode utilizar esses dados, quais são os limites, quais são os direitos das pessoas quando da utilização desses dados, e por isso é uma lei tão importante, né? Os dados pessoais, eles são ativos para os negócios, né? São ativos de valor, eles são utilizados por todas as empresas, seja aquela empresa que tem relação direta com o consumidor final, seja também a empresa que trabalha no B2B. Afinal, mesmo quando a gente trabalha no B2B, a empresa é formada por pessoas. Então, os dados pessoais, ainda que não sejam do nosso cliente, né, do consumidor final, são dados pessoais do meu colaborador, do meu prestador de serviço, do meu funcionário. E essa lei é muito importante porque ela tem como objetivo equilibrar, né, a utilização desses dados pessoais e os interesses por detrás dessa utilização, seja o interesse do ente público, seja o interesse do ente privado. Então, o que a lei faz é equilibrar essa balança, né? Antes da lei, a gente tinha uma situação de virtual e regramento, a gente tinha legislações específicas, setoriais, voltadas a determinadas atividades ou a determinadas relações jurídicas, e com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem uma lei geral, uma lei que é aplicável para os grandes, médios e pequenos negócios, de modo que os dados pessoais sejam tratados e ainda assim seja garantida a privacidade, a proteção de dados e a autodeterminação informativa das pessoas. Legal, muito bom. João Pedro, a lei ela entrou em vigor de fato em 2020, um ano onde o Brasil se viu obrigado a estar num cenário completamente online, então imagino que tenha sido um desafio muito grande. E o que de fato significa essa adequação à LGPD?
E se você puder também exemplificar com ações, movimentações e tipos de penalizações para quem não estiver adequado à lei, por gentileza, fica à vontade. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vinha sendo discutida no Brasil há um certo tempo, né? Um movimento bastante impulsionado pelo que a gente tem na União Europeia, que na data desta nossa entrevista completa aí 3 anos da vigência do General Data Protection Regulation, o GDPR, ou a lei, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que é uma lei, quase que uma lei-mãe para a nossa lei. E no Brasil, após muito se discutir, né, após um grande trâmite legislativo, a lei acabou entrando em vigência em setembro de 2020, em uma época em que nós tivemos aí uma digitalização forçada dos negócios. Mas é importante que a gente saiba que a lei não vai falar só sobre o mundo digital, né? A Lei Geral de Proteção de Dados fala de dados pessoais, formato físico ou digital. Porém, a perspectiva digital dessa questão do tratamento de dados é sim muito importante, afinal, é no meio digital onde acontece o tratamento massivo de dados pessoais, Big Data, inteligência artificial, marketing digital, esse tipo de coisa. E essa lei, por ela tratar de dados pessoais, por ela não fazer distinção entre o dado de um consumidor ou de um funcionário, ela traz impactos a todas as empresas. Esses impactos são dos mais variados, né? São impactos operacionais, impactos procedimentais, impactos em documentos, pessoas, processos, serviços. E a adequação é justamente a busca da empresa em atender essas normas, ou seja, em continuar com o seu negócio, mas dentro das novas normas legais. E o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que quando a gente fala em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, a gente fala em trazer a realidade do negócio para os termos da lei. Então, a lei vai trazer hipóteses específicas em que eu posso utilizar um dado pessoal. A lei vai trazer direitos que eu tenho que operacionalizar. A lei vai trazer princípios que eu devo seguir. E a adequação busca justamente trazer esses requisitos legais para o dia a dia da empresa. Então, por exemplo, quando a gente pensa num projeto de adequação da empresa, o ponto inicial desse projeto de adequação é justamente conhecer as suas atividades, mas não conhecer da porta para fora, conhecer a fundo o dia a dia operacional de cada área. Eu preciso entender como o meu marketing lida com o dado pessoal, eu preciso entender, por exemplo, como o meu saque lida com o dado pessoal, eu preciso entender ainda como o meu RH lida com o dado pessoal do meu colaborador. Por quê? Porque eu preciso entender quando eu coleto um dado, qual dado eu coleto, por que eu coleto, como eu armazeno, por quanto tempo eu armazeno, se eu compartilho essa informação, se eu não compartilho, tudo isso importa. Então, a adequação, ela começa pela fotografia do estado atual. A gente tem que entender quem somos, o que fazemos, como fazemos. Uma dúvida aqui, com tanta adequação que tem que ser feita, você acha que cabe, nesse início de projeto, enfim, de LGPD, você acha que cabe a penalização para a não adequação? Neste momento em que conversamos, com certeza não. E isso tem um motivo bem claro. Primeiro, você já destacou, é algo muito difícil, né? Como eu falei antes, a gente sai do zero regulamentação, ou virtualmente zero regulamentação, para 100% regulamentado. E aí a gente já tem um ponto muito importante, né? Como a gente tem uma lei bastante inspirada na lei europeia, a gente tem uma lei que regulamenta bastante forte a questão do tratamento de dados pessoais. Só que a gente não teve o desenvolvimento para chegar nessa lei. Então a gente sai do zero para 100%. Pulando algumas etapas, pulando principalmente a questão de cultura de privacidade, que é muito fraca no Brasil. Não bastasse isso, né, a diferença gritante que a gente tem quanto a essa temática do que a gente tem lá no continente europeu, a gente tem a questão de que a nossa lei, ela é subjetiva e principiológica. O que eu quero dizer, né? A lei traz princípios, ela traz o que você deve fazer, mas ela não traz o como fazer. Em nenhum momento ela vai te indicar o caminho a trilhar. Ela deixa muita coisa a ser regulamentada e essas regulamentações ainda não vieram. Então, é difícil eu pensar em uma punição, né, em uma multa, por exemplo, ou em qualquer tipo de repreensão, antes de pensar em educação. Se a gente está falando de uma lei que não é regulamentada, a gente está falando de um país que não tem um histórico de privacidade e proteção de dados, não tem uma cultura, uma construção social disso, é muito difícil que eu queira que, no primeiro momento, todas as empresas estejam dentro da lei. O que eu preciso, no entanto, é reforçar a necessidade dessa respeito à lei. Eu preciso, então, antes de pensar em punir, pensar em educar. Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados nesse momento, ela está funcionando, começou os seus trabalhos, começa aí a se manifestar sobre alguns temas, mas ainda não penalizou ninguém. Isso muito bem acertado. Afinal, como eu disse, né, a gente
tem um país que não tem uma cultura de privacidade, muito menos de segurança da informação. A gente tem uma lei que é amplamente subjetiva e não regulamentada, de modo que a gente não pode partir do zero para a punição. A gente tem que passar pelo período de educação. Temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e um dos papéis dela é justamente dar essa orientação, essa guidance, né? Quando a gente vê a experiência europeia, por exemplo, mesmo com um tema mais desenvolvido, mesmo com a temática mais trabalhada, que, né, eles têm o GDPR há 3 anos, mas antes disso existiam outras regulamentações. E mesmo assim, é prática comum das autoridades nacionais e das autoridades ali, reguladoras europeias publicar orientações, documentos que vão explicar, olha, empresário, olha, poder público, quando você faz determinada atividade, você tem que tomar atenção quanto a esses pontos, você não deve fazer assim, você deve fazer assado. E a gente precisa dessa orientação. No Brasil, nós, os profissionais de privacidade e proteção de dados, temos que nos socorrer muito a essas orientações estrangeiras, a este direito comparado, ao direito alienígena, como chamam alguns advogados. Por quê? Porque lá temos essas boas práticas, temos essas orientações, e é algo que ainda falta no Brasil. Então, respondendo de uma forma mais resumida, não, a gente não pode pensar em penalizar antes de educar, antes de orientar. Seria um contrassenso, seria contraprodutivo e, na verdade, transformaria uma lei que tem um intuito muito benéfico na sua construção, do seu objetivo, em algo meramente punitivo, meramente repreensível, e talvez não seja o melhor caminho, já que a privacidade e a proteção de dados, eles entram agora no Brasil como algo fundamental, mas isso a tendência sem data para acabar, né? A gente vai falar de privacidade e proteção de dados para todo além agora, né? Algo novo que vai seguir a nossa atividade. E João, acho que você falou da questão, né? A lei é muito principiológica, né? E a gente tem aqui a realidade do negócio, né? Estamos falando em setor de pagamentos. Então, com a grande expansão do setor de pagamentos, ou seja, na verdade, com a grande inclusão de pessoas físicas, né? O pipoqueiro, que agora tem uma maquininha e quando ele faz o cadastro é na pessoa física. Então, as próprias empresas têm um tremendo desafio para separar o que é um dado pessoal, né, do dado da pessoa jurídica. Então, como é que você diferencia isso? O que você acha que a gente precisa, que as empresas precisam se preparar? Como elas devem se preparar para separar essas duas coisas? Até porque no setor de pagamentos você ainda tem o fator dos dados do cartão serem dados muito protegidos, precisam ser criptografados, enfim. Então, como as empresas devem se preparar nesse sentido? Legal, muito interessante a sua colocação, Pedro. E realmente isso é um desafio, né? Principalmente por causa da nova realidade, das novas oportunidades. É importante, né, a gente frisar, obviamente, que o setor dos meios de pagamento, o setor bancário, o setor financeiro em geral, é um setor muito bem regulado, mas muitas das vezes bem regulado do ponto de vista da proteção da informação, né? Da proteção daquele dado, como você mesmo citou, a questão de criptografia de dados, de cartão, etc. Só que isso não supre as necessidades da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, eu costumo dizer que ela atua em duas frentes. De um lado, ela vai atuar em privacidade e de outro, em proteção de dados. Então, quando eu falo de privacidade, eu estou falando de como eu lido com aquela informação, que informação eu lido, quem tem acesso a isso, por quais razões, por quanto tempo eu mantenho isso. Já quando eu falo de proteção de dados, estou falando efetivamente de segurança da informação. Para que eu tenha a garantia de privacidade, eu preciso proteger aquelas informações. E neste ponto de proteção, o setor regulado, no setor de meios de pagamentos, o setor financeiro, ele já tem um bom background, já tem uma boa experiência, a gente precisa atuar mais na questão da privacidade. Quanto ao empresário ou ao setor, aos players desse mercado, a melhor forma que eu vejo de adequar as atividades passa também não só pela atividade unilateral de cada empresa, de cada player, mas pela sua atuação conjunta como setor. Por que eu digo isso? Porque a gente está falando de uma lei geral de proteção de dados, é uma lei que ela é aplicável tanto à ADIC, quanto à mercearia do Chiquinho, quanto ao borracheiro Marquinhos aqui na rua da minha casa. Então, a gente precisa trazer o texto da lei para a realidade de cada negócio, que foi até um termo que você falou, né? Que você falou que foi a realidade de cada negócio. Então, a gente precisa trazer isso. E muitas vezes, isso é um pouco mais fácil quando a gente tem uma atuação setorial. Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz lá no seu artigo 50 a possibilidade dos agentes de tratamento, sozinho ou por meio de associações, criarem algumas regras de boas práticas, etc.,
para cumprir a lei. Por quê? Porque a gente precisa que aquelas normas sejam aderentes às atividades, né? É muito difícil pensar que a mesma norma vai ser aplicável ao meio de pagamento, ao e-commerce, à indústria e ao pequeno comerciante. Então eu preciso ter visões diferentes, visões que sejam condizentes com o modelo de negócio, com o mercado, com a atuação. Nesse sentido, é muito importante a atuação coordenada do setor, para que a gente consiga criar normas que sejam aderentes à nossa atividade. Então, quando eu, a DIC, penso em adequação, é interessante que eu pense para além da minha adequação, mas como um setor. Afinal, isso vai ter impacto, inclusive, em questão concorrencial, né? Se a gente tem pessoas interpretando a norma de forma diferente ou atuando de forma diferente quanto a isso, eu posso ter alguns riscos concorrenciais de determinado player não seguir a lei ou usar práticas não adequadas, enquanto outros players são adequados. Isso sempre traz um medo, né, quanto à concorrência desleal nesse sentido. Então, quando a gente tem um setor atuando em prol daquele conjunto de players, a gente consegue ter definições mais claras. E a gente precisa. E quem melhor do que os próprios players do setor para fazer essa interpretação da norma conforme a sua atividade? Afinal, são eles que estão no operacional do dia a dia, é ele que conhece a realidade daquele sistema de meios de pagamento, ou todo aquele contexto, aquelas diversas relações que a gente pode ter dentro disso. A gente pode trabalhar com um white label, a gente pode trabalhar com a marca própria, eu posso ter acesso ao estabelecimento comercial ou aos dados do consumidor, e eu vou ter que analisar isso pontualmente, ou tendo sempre em mente as características de cada negócio. Então, a gente tem que enfrentar esses desafios, obviamente, mas sempre que possível, a posição setorial é muito importante. A gente pode ter um exemplo da área de saúde, que publicou lá por meio da Confederação Nacional de Saúde, salvo engano, um código de boas práticas para orientar os diversos players do mercado. Então, vai falar do prontuário médico. Olha, no prontuário médico você tem tais bases legais da LGPD que você pode utilizar, quando determinadas pessoas acessarem a tal base legal, para outras. Por quê? Porque isso são orientações gerais, que vão aproveitar o hospital público, a clínica privada, a grande clínica, a pequena clínica, ou seja, vai trazer a lei para a realidade do setor. O grande desafio também é tirar o juridiquês, né, ser traduzido para a pessoa comum, né, porque qualquer pessoa que vá ler a lei não vai entender nada, né? Então, se não tiver uma tradução, uma bela explicação para o usuário, inclusive sobre seus direitos, ou inclusive sobre boas práticas de segurança, como você bem falou, as pessoas não vão conseguir nem operacionalizar isso, né? As próprias pessoas não conseguirão se proteger em relação à privacidade dos seus dados. Com toda certeza. Isso, inclusive, é um ponto muito importante da lei, né? Diversos pontos da lei batem na questão da transparência, né? Então, para mim, inclusive, o princípio, se eu pudesse eleger o principal princípio da lei, era o da transparência. É aí que mora a chave, né? Muitas das atividades que a gente conduz hoje em dia, elas continuarão sendo conduzidas com os dados pessoais, mas sempre com mais transparência. E essa transparência passa muito por você conhecer o seu público-alvo. Então, se eu vou fazer uma política de privacidade para um site voltado a juristas, eu posso abusar do juridiquês, ademais, para lá, colocar um latim no meio, etc. Agora, se o meu público-alvo é de adolescentes, se o meu público-alvo é de uma classe com menos escolaridade, se o meu público-alvo é de pessoas mais velhas, por exemplo, eu tenho que sempre pensar nisso e trabalhar na transparência. Inclusive, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela publicou uma nota técnica, né, em relação à atualização recente da política do WhatsApp. E ela traz uma orientação interessante nesse sentido, né? Um dos pontos que ela fala sobre a política de privacidade do WhatsApp é justamente a questão de transparência. Então, a lei fala que você deve mencionar expressamente os direitos do titular dos dados pessoais. Muitas pessoas, então, copiam o artigo da lei que traz isso e colocam na sua política de privacidade. Não é errado, você está fazendo uma menção explícita. Mas a autoridade diz, olha, não é interessante que você faça esse Ctrl+C, Ctrl+V, porque você tem que se comunicar com o seu público. Então, você, às vezes, está usando termos jurídicos, o famoso juridiquês, e não está sendo transparente. A pessoa não entende o que é aquele direito. Você tem que adequar isso com quem você está falando. A gente está falando de dados pessoais. Então, dados pessoais, se eu estou pensando, por exemplo, numa operação que vai envolver esse pequeno comerciante, o pipoqueiro, o cara da barraquinha, etc. É interessante que eu tenha termos mais claros, ou no português mais acessível, e não no português rebuscado de 1800
do juridiquês que muito se usa por aí. Então, eu sempre tenho que ter em mente com quem eu me comunico, inclusive quando eu estou falando com a empresa, né? Eu vou conversar com a área de marketing, com a área de produtos, eu não estou falando com o jurídico, estou falando com pessoas que têm um background diferente, eu tenho que tentar traduzir isso em termos mais palatáveis, mais compreensíveis. Ô JP, e agora você falou do WhatsApp, enfim, dos dados serem mais massivos, enfim. Recentemente a gente teve aí os vazamentos, né, de dados, acho que o maior da história. E a minha dúvida é, a gente aprendeu algo com isso? As pessoas que estão ali no dia a dia dessas responsáveis por suas próprias informações, elas aprenderam algo com isso? Elas vão se proteger? Elas vão aprender a ser mais responsáveis com seus dados? Inclusive, dado que teve o maior vazamento da história recente, uma vez que está vazado, não vai voltar, né? Então, qual é o grande ganho de se proteger daqui para frente? Por que isso se torna fundamental, dado que já aconteceu? Se meu CPF já está aí na boca do povo, né? Por que eu deveria me proteger mais em relação a ele? Perfeito. Ótima pergunta, viu, Pedro? Uma pergunta um tanto quanto espinhosa até, né? Se a gente pode pensar. Então, voltando sobre o vazamento. Bom, esses vazamentos, eu não sei se a gente tira grandes lições disso ou uma grande mensagem, né? O que a gente consegue ver claramente com esses vazamentos, o que eles escancaram, é a fragilidade que temos em proteção de dados, em segurança da informação, ainda num nível maior, né? Não é só o dado pessoal que é frágil no Brasil, a sua proteção, informações corporativas também. Então, temos um grande déficit em segurança da informação e esse déficit não é no setor privado exclusivamente. Ouso dizer que talvez no setor privado seja até menor, porque a gente teve também invasões, ataques cibernéticos, incidentes envolvendo os entes públicos, tribunais, os superiores tribunais do Brasil afetados, inclusive. Então, isso escancara a nossa fragilidade. Isso deixa bem claro que, sim, o Brasil é um grande alvo. Sim, temos vazamentos ocorrendo dioturnamente, ou todos os dias, para não falar o juridiquês. Não, é isso que você falou, né? Assim, são várias pessoas trabalhando num projeto e numa lei para vir uma pessoa e vir vazar tudo. Então, é um pouco complicado e até desonesto, né? Com todo mundo que está trabalhando. Exatamente, isso passa muito não só pelo atacante, passa de novo pela questão da educação, né? O Brasil é um país que não tem uma educação digital. Nem mesmo as pessoas mais abastadas que têm aí seus filhos nas melhores escolas conseguem uma educação digital. Nós temos uma fragilidade muito grande, devia ter uma atenção maior quanto a isso, né? Por quê? Porque o primeiro passo para a proteção dos dados começa com o seu titular, que somos nós, né? Nós somos os titulares dos dados pessoais. Então, o primeiro passo e a maior fragilidade está com o usuário, está com o próprio titular. Se a gente tivesse melhores conhecimentos sobre a segurança da informação, talvez a nossa segurança da informação fosse melhor. Então, eu acho que mais do que qualquer lição, isso nos dá um grande alerta, né? Principalmente por causa da afetação de entes públicos quanto a isso. Agora, por que devemos proteger os nossos dados pessoais se houve casos recentes de vazamento? Isso é uma pergunta interessante, mas é importante que a gente continue mantendo. Por que a importância disso? Porque dado pessoal não é só a informação que nos identifica, ou não são só os nossos documentos oficiais. Dado pessoal é qualquer informação relacionada a uma pessoa determinada ou determinável. Então, para além de numeração de documentos que foram vazados, mas a gente poderia obtê-los por outro meio, então se você já participou de um processo judicial, seja como autor ou como réu, o seu dado pessoal vai estar lá, o seu CPF, seu RG, talvez seu endereço. Se você tem uma empresa, esses dados vão de alguma forma estar disponíveis publicamente. Então, o vazamento desses dados é um problema? Obviamente que é, mas não é o fim do mundo. Eu acho que a gente tem outras questões a serem observadas. Então, como qualquer informação relacionada a uma pessoa física, identificado ou identificável, é um dado pessoal, a gente tem outras informações que também merecem ser protegidas. Informações essas que às vezes até saem da esfera da privacidade, estão mais dentro, né? Estão mais no interior, na esfera da intimidade, questões relacionadas à vida sexual, religião, opinião política. Todas essas informações são importantes. Muitas vezes as pessoas, pela falta de cultura quanto ao tema, não entendem a importância de você divulgar, publicar essas informações, muito também por causa da realidade do Brasil. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem países no mundo onde há etnias que são perseguidas. A gente tem que lembrar que no Brasil o número de assassinato de homossexuais é enorme. E tudo isso tem a ver com dados pessoais. O dado pessoal é você saber que determinada pessoa é homossexual, é um dado pessoal, é uma informação relacionada a ela. Você saber que a pessoa tem determinada religião, é de determinada etnia,
tem determinada crença filosófica ou política, é dado pessoal. E essas informações, a depender na mão de quem caiam, podem impactar, sim. Por exemplo, se você tem uma posição política muito forte, independentemente de esquerda, direita, centro, para cima ou para baixo, mas você tem uma posição política muito bem marcada, isso cai na rede, isso é divulgado, isso chega, por exemplo, na mão de um recrutador. Quando você vai fazer um processo seletivo, ele tem uma posição política diversa da sua. Você pode deixar de conseguir aquele emprego por causa dessa informação. Não foi por causa do seu currículo, não foi por causa da sua experiência, do seu nível de inglês. Foi porque você tinha uma oposição relacionada ao seu contexto político, à sua ideia de política, ou à sua questão sexual. Então, o dado pessoal ele vai muito além de documentação, e acho que esse vazamento de documentação não é o pior. O pior é a gente pensar que tem vazamento que vai envolver o seu score de crédito, o seu perfil de consumo, seus interesses. Essas informações podem ser valiosas, não só no âmbito mercadológico, mas elas podem também trazer riscos para você, né? Inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados elenca determinados dados como dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque essas informações, a depender de quem tem acesso, podem ser utilizadas para discriminação, podem te causar danos materiais, físicos, morais, e isso é muito importante. Então, como a gente vive num país que não é muito marcado por guerras civis, ainda que seja bastante marcado por questões raciais, essas questões costumam ser deixadas debaixo do pano, e muitas vezes a gente vai fingir que o Brasil não tem racismo, mas sim, temos esse tipo de coisa aqui. Então, quando a gente fala de proteger suas informações, a gente não está falando só de documentos, a gente está falando de vários tipos de informações, especialmente dados pessoais sensíveis, informações que levam a pontos da sua intimidade, informações que, quando acessadas indevidamente, quando utilizadas de uma forma maliciosa, podem te trazer prejuízos que vão muito além da divulgação do seu CPF. Então, é muito importante que a gente tenha cuidado, que a gente não saia, por exemplo, preenchendo qualquer formulário na web, que a gente não acesse o formulário para participar do joguinho, usar o aplicativo que vai te deixar com cara de velhinho, sem pensar para onde vai aquela informação. Às vezes você vai usar um serviço de editor de imagem e, na verdade, ele está te perguntando informação da sua mãe, do seu pai, da sua vida pregressa, da sua religião, da sua posição política, que você não sabe quem que vai usar aquilo, para que vai usar aquilo, onde isso vai chegar. Inclusive, tem lá no YouTube, né, ainda da época da tramitação da lei, alguns vídeos elaborados para elucidar isso, né? Que vão mostrar, por exemplo, o caso da farmácia, ou o caso da menina que vai na entrevista de emprego e o entrevistador tem acesso ao histórico dela da farmácia. Então, ela foi na farmácia, comprou o teste de gravidez, isso de alguma forma chegou lá no recrutador. A menina foi a melhor entrevistada, o recrutador fala para ela. Porém, ela não seria contratada naquele momento. É isso que ele fala, mas na verdade ela não seria contratada por quê? Porque o cara sabia que ela estava com o nome escrito em dívida, porque o cara sabia que ela tinha comprado um exame de gravidez. Ele pensou, posso contratar uma menina que vai ficar grávida. Isso para mim não é interessante. Esses vídeos são do Internet Lab, tá lá no YouTube. E são muito esclarecedores, eu acho que eles ilustram muito bem o porquê que a gente precisa ter noção. É a questão da autodeterminação informativa, que é um dos fundamentos dos objetivos da lei, que é justamente garantir que as pessoas tenham controle, ainda que mínimo, né? A gente nunca tem o total controle, mas que a gente tenha o controle, a ciência, o conhecimento de que, de como, de por que são tratados os nossos dados pessoais. Muito bom. Bom, JP, acho que a gente vai ter que abrir um podcast aqui só para falar de LGPD, porque tem muito assunto para a gente tratar e muito aprendizado. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, deu o nosso tempo aqui. E queria deixar aberto o convite também para você vir outras vezes aqui e falar e tratar mais sobre esse assunto, sobre esse tema, que é muito importante e muito novo para todo mundo. É novo para as empresas, é novo para os cidadãos, enfim, CPFs e CNPJs. Então, a gente tem muito o que falar ainda de LGPD. Bom, perfeito, Luiz. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Para mim é um prazer falar, porque como eu bati algumas vezes aqui na tecla de cultura, de conhecimento, de educação, eu não acho que eu tenho que nós devemos deixar isso só na mão do ente estatal, do governo, independentemente do seu nível, da sua esfera. Eu acho que também faz parte da nossa missão. Então, toda vez que a gente pode falar um pouco sobre os dados pessoais, sobre a importância disso, sobre por que devemos proteger essas informações, eu acho isso excelente, eu acho uma oportunidade incrível, porque é missão nossa que tem mais conhecimento, que trabalha com isso no dia a dia, levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Então, é um prazer para mim, eu agradeço o espaço de vocês enormemente e fico à disposição para novos convites, para novos podcasts, novas ações,
Para quem quiser, podem seguir o Cotas Advogados lá no Instagram, estamos com uma página nova, com pílulas de informação. Podem me seguir também no LinkedIn, né? Tanto o Cotas Advogados como eu, João Pedro Teixeira, vocês vão achar um careca de terno lá para seguir. Quiser conversar comigo, manda mensagem, eu converso com todo mundo. É sempre um prazer poder debater esses temas relacionados a direito, tecnologia, inovação e etc. Muito obrigado. Obrigadíssimo, João. Foi ótimo o nosso papo e, com certeza, a gente já abordou alguns temas aqui, até, como você falou, espinhosos, mas foram bem legais de a gente elucidar. Ficamos aqui com mais um episódio do Adcast. Este episódio encerra a nossa primeira temporada. Até aqui falamos sobre a revolução tecnológica no e-commerce, criptomoedas, Pix, cross-border, todas as inovações tecnológicas que têm transformado o mercado. Se você ainda não escutou os episódios anteriores, aproveite para maratonar a nossa primeira temporada. Obrigado pela parceria ao longo desses 14 episódios, Pedro e Camila. Eu que agradeço, Luiz. E a gente volta com tudo para a segunda temporada no segundo semestre de 2021. Fiquem ligados e até já.